Uma má administração e o mercado em baixa podem acabar levando uma empresa a uma situação de endividamento que torna inviável continuar as atividades. A falência preocupa muitos empresários e empreendedores e o problema pode ficar ainda maior quando não se consegue pagar os credores. Aquele que empreende, aquele que constitui empresa, desde o primeiro momento, ele não quer falir. Ele se agarra praticamente numa folha de uma árvore para não cair, porque a falência, ele vai interromper sua atividade mercantil, ele não vai ter gerência sobre esse patrimônio da empresa e, dependendo do tipo de falência, que pode vir até acarretar a intromissão no seu patrimônio pessoal por conta da responsabilização civil. Esse foi o pesadelo que Álvaro começou a viver em 2006, quando uma das empresas do grupo empresarial do qual ele fazia parte teve a falência decretada. Ele era sócio de 2 das 5 empresas de um grupo educacional no Distrito Federal. Foi efeito dominó e contagiou todas as demais. Uma empresa do grupo, por má gestão e etc., abriu falência. Falência. Essa palavra é o pesadelo de qualquer empresário. E para não passar por isso, é preciso muito jogo de cintura e capacitação. O amadorismo na gestão é que é predominante para esse processo de falência. Muita gente quer empreender e não se prepara para isso. Para você se formar como jornalista, você estuda 4 anos. Para se formar como empreendedor, talvez você precise até de mais tempo. Você tem todo um aspecto atitudinal, que às vezes a pessoa já vem com isso, é nato, mas você tem que desenvolver também o domínio de técnicas de gestão. As gestões precárias aliadas à dificuldade financeira são alguns dos principais motivos para que o país tenha 1 em cada 4 empresas fechadas antes de completarem 2 anos. Mas, de fato, não existe um único motivo que leve uma empresa a falir, e sim um conjunto de fatores de naturezas diferentes. De um lado, sucessões mal estruturadas, má administração, gestão de custos inadequada comprometem seriamente a empresa. Do outro, a empresa pode ser afetada pelos chamados fatores externos, como mudanças inesperadas de mercado, que muitas vezes levam o empreendedor a ter prejuízos com os quais ele não contava. E nem sempre a empresa consegue se recuperar. Às vezes você conhece o mercado, tem uma boa administração, mas surge um fato inesperado. Uma contração econômica, como a de 2014 no Brasil, que os economistas não previram. A crise econômica que atingiu o Brasil em 2014 teve grande impacto no desempenho empresarial. De acordo com a Serasa Experian, 1.661 empresas entraram com pedidos de falência naquele ano, número que aumentou gradualmente, chegando a 1.852 requerimentos em 2016. A recuperação judicial é uma forma que a lei encontrou para que aquela empresa que esteja em dificuldades, ela consiga, através do seu plano de recuperação judicial, superar aquele momento de crise e, com isso, evitar-se a falência. Então, a recuperação judicial é uma possibilidade que a empresa tem, um direito que ela pode vir a exercer para que se evite a falência e, com isso, encerre suas atividades. A legitimidade de uma sociedade falida em ajuizar ações durante o processo de falência sempre foi motivo de questionamentos pelos advogados e juízes. Mas uma empresa de Santa Catarina que buscava defender seu patrimônio após ter decretado a falência, conseguiu, aqui no Superior Tribunal de Justiça, o direito de defender os bens após a negativa em 2º grau. O caso foi julgado pela 4ª turma, onde o ministro Antônio Carlos Ferreira, com base no artigo 70 do CPC, Código de Processo Civil, afirmou que a mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática extinção da pessoa jurídica. E por isso a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual. A 4ª turma cassou a sentença de extinção da sociedade deferida anteriormente pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e determinou o retorno do processo ao tribunal de origem.